delícias! Ei, gente, vocês são de boa? Eu sou a Ká e este é o meu canal. Na verdade, aqui eu tô de Mulher Maravilha e hoje eu vou ensinar vocês a como eu fiz a fantasia de Mulher Maravilha. Se você quer aprender aqui, então vem comigo e é nóis. Tá, então bora lá. Primeiramente, a gente vai precisar de um EVA azul. Na verdade, não um EVA, a gente vai precisar de 4 folhas, mais ou menos, de EVA azul. E antes de esquecer, se você já é inscrito, já vai deixando aquele likezão da delícia. Se você é novo no canal, se inscreve aí, seja muito bem-vindo. Se você não me segue nas minhas redes sociais, me sigam, que vão ser essas que vai estar aparecendo aí. É muito importante que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Tá, então bora lá. A gente vai precisar de um cola de contato, tinta de tecido preta e azul e um pincel, gente. Um pincel pra gente fazer uma ponte aqui. Eu tô brincando. A gente vai precisar de um pincel, tesoura pra cortar, porque não tem como que a gente cortar com dente, né? A gente vai precisar de um pedacinho de papel alumínio desse tanto aí, porque não vai... Meu Deus, desculpa, gente. Então, a gente vai precisar de tinta de tecido prata e dourada e eu rodei a cidade inteira procurando e eu não achei, então eu optei pela purpurina, prata e dourada. Eu fiz uma tintinha aí e uma fita de cetim. Oh, que coração bonitinho, gente. Nossa, esse coração tá uma bosta. Tá, enfim. Um EVA preto. Também não é EVA preto, a gente vai precisar de umas 4 folhas mais ou menos. E o ferro de passar roupa, gente, porque a gente tem que passar a roupa pra ajudar a mamãe e um livro de português. Em ciências, assim, de matemática também. Porque, sério, a gente vai ter que estudar muito pra fazer essa fantasia, porque essa fantasia, pelo amor de Deus, é física. Porque física é essencial pra gente fazer essa fantasia, porque, meu Deus do céu, estudem muito. Os moldes a gente fez, eu vou precisar de 3 peças dessas e sim, é na folha de papel mesmo, porque a gente tá pobre, a gente não tá muito podendo ostentar não, então vai com a folha de papel mesmo, se a gente vai só não tô nem aí. E a gente vai precisar de uma dessa grandona e mais outra dessa grandona, ou seja, vão ficar uma de cada dessas peças aqui. E um barquinho, a gente vai precisar de 2 peças de cada barquinho e 2 peças do Titanic. Então a gente vai precisar de 2 peças de cada uma. E eu passei pro EVA e ficou assim, 3 peças assim dessa pequena e 3 peças assim dessa pequena. E uma peça da grandona, assim, pra tampar o popô, gente. E outra peça dessa grandona também, porque, tipo, pra tampar o popô. Isso daí é, tipo, gente, a gente tem que depender do tamanho da bunda. E 2 do barquinho pequeno. E 2 do Titanic, daquele grandão. Tá, a gente vai ter o papel alumínio e vocês vão amassar delicadamente o papel alumínio. Aí vocês, depois de desdobrar, você vai colocar a folha de EVA por cima o papel alumínio e por cima o papel. Você vai pressionando o ferro no nível 2, que é a seda, e vai pressionando, acho que por uns 25 segundos por aí. Depois você vai pôr um livro por cima para o EVA não dobrar e vai ficar esse efeito meio que de couro. Depois eu vou pegar um pouquinho de água e um pouquinho de tinta preta, na verdade mais quantidade de tinta preta e um pouquinho assim da azul. E vamos misturar aí na água pra gente ter... Depois a gente pega uma esponjinha com azul bem escuro e vai passando pelas peças azuis que a gente cortou. Depois, esqueci de um detalhe, a gente tinha que cortar 2 peças iguais a estas. Fazer o mesmo processo com papel alumínio, pôr o papel alumínio em cima e a folha. E depois a gente tem que cortar mais 2 peças iguais a essa e fazer o mesmo processo do papel alumínio. Olha essa bagunça, olha essa meleca, gente, depois de ter pintado tudo. Então eu vou deixando aqui secando enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Esse é o molde do bracelete dela. E depois eu passei pro EVA e aí a gente passou pro EVA e cola. Vocês vão colar mais ou menos desse jeito. Primeiro essa peça em cima daqui. O bracelete acho que garanto que é o mais fácil, gente. E depois essa peça aqui por cima. Tá, aqui a gente vai pra parte do cinto. E esse molde aqui é o molde da continuidade, que vai continuar pra gente fazer a volta do corpo inteiro e fechar. Sempre puxando pro ângulo acima, eu colo essas 2 partes, puxando pro ângulo um pouco mais pra cima, pra ele não ficar aquele cinto meio retão. Pra facilitar, eu colei um EVA atrás, porque ajudaria muito na firmeza. E fica assim, mais ou menos, dos 2 lados, bem puxando pra cima. Depois eu pego essas fitinhas mais grossas e colei na continuidade. Depois eu peguei essas fitinhas mais grossas e colei na continuidade do cinto, dos 2 lados. E aí eu peguei essas outras fitinhas mais finas e colei na parte de baixo na continuidade do cinto, e depois eu peguei a mais grossinha e coloquei mais ou menos no meio ali.
dar continuidade. E depois a gente vai para a parte de cima. Os moldes são mais ou menos desse jeito. E colados eles ficam desse jeito. E para continuar, eu fiz esses moldes aí, que vai ser naquele mesmo esquema, que é de colando um pouco mais para cima, colando num ângulo subindo. E uma folhinha de EVA embaixo para facilitar na firmeza. Depois eu cortei mais uma pecinha igual a essas duas e eu colei desse jeito para ficar debaixo da águia. E agora a gente vai fazer a tiara. A tiara, as peças são muito delicadas, eu optei fazer uma tiara menor do que a dela original, porque eu não gosto daquele negócio muito grande, então eu fiz uma menorzinha, isso vai da escolha sua. E aí eu colei essa pecinha assim, depois eu peguei uma tirinha bem fininha, porque a minha tiara era muito pequenininha, e aí as peças coladas elas ficaram mais ou menos desse jeito. Tá, agora a gente tem o molde aqui do bracelete, sim, na folha de papel, porque a gente tá pobre, depois eu passei pra PVA. Aí a gente vai precisar de... A gente põe o molde em cima e a gente vai precisar de uma régua e assim, um pontinho do negócio da lapiseira, sem o grafite, óbvio. Que aí você vai passando na marca pra deixar a marca com muito cuidado pra não atravessar o EVA, gente. É só um pouquinho assim pra... Depois você corta 4 tirinhas iguais a esta, parecendo... E faz aquele mesmo efeito do couro, tipo o papel alumínio em cima, depois o papel e o ferro. E na técnica de pintar, a gente vai pegar um pouquinho de tinta dourada e pôr no pincel. E aí a gente vai tirar o excesso no papel higiênico, tira todo um excesso. E você vai dando leves pinceladas na peça, desse jeito que eu tô fazendo aí, tipo, bem levezinho assim. Mas é importante que tire bem o excesso, porque vai ficar aquele efeito de ouro velho, vai ficar muito top. Gente, perdoe minhas unhas todas sujas e meus dedos todos sujos de tinta, mas não tem como fazer esse negócio aí sem sujar a mão, né? E as peças pintadas, elas ficam basicamente assim. Fica muito top, gente, o efeito de ouro velho. Gente, eu sou muito idiota porque eu esqueci de filmar as peças antes de usar elas. Então, tipo, sujou de comida e saiu um pouco da tinta por causa do suor. Mas eu tô mostrando aí pra vocês como ficou depois. Tá, então bora pra nossa saia. Depois de pintado, ficou esse efeito aí meio de couro azul, meio que um couro azul escuro. Ficou um efeito muito top. E aí a gente vai colar essa parte aqui. A gente vai pegar as peças pequenas e colar essa parte aqui uma em cima da outra. Põe um pouquinho de cola ali na ponta e cola ali. Aí a peça praticamente vai ficar desse jeito assim, as peças. Depois você vai pegar uma tesoura e cortar até mais ou menos a metade. Aí fica mais ou menos assim, ó. E eu fiz isso com todas as outras peças e com a grandona também. Depois eu pintei as pontinhas das peças de dourado. E, gente, ficou muito bonitinho e dá muito trabalho pra fazer. Então, gente, cuidado na hora disso, porque isso borra muito. Depois eu peguei a fita de cetim e colei nesse sentido. Eu deixei um espaço, colei uma pequena, a grandona e uma pequena e não deixei nenhum espaço. Depois, no meio, entre a pequena e a grande, eu colei uma daquela peça separada que eu pedi pra vocês, aquelas outras duas peças. Depois eu peguei aquela parte pequenininha e colei entre a peça pequena e a peça pequena. Sabe o lado que eu falei pra vocês não deixar nenhum pedaço de fita? Então, eu vou colar do lado dessa parte que não é pra deixar nenhum pedaço de fita e colo um pouquinho do outro lado também. E aí eu colei um velcro do outro lado, assim como eu fiz com todas as peças, eu colei com velcro e colei do outro lado também, assim. Depois eu peguei o barquinho pequeno e colei entre a peça grande e a peça pequena. Do outro lado também, a gente vai colar a peça grandona acima da peça pequena, ou seja, no tanto da fita, porque a pequenininha fica debaixo da fita e a grande fica na fita. E a peça fica assim.
die. Due to these streets, a lot of mamas cry. Due to this beef, purple kush got me high.